Olá, aqui é Márcia Maria, tudo bem com você? Venho aqui falar com você de um assunto muito importante para você que está me assistindo. E antes de mais nada, eu peço a vocês que deixe seu like, deixe o seu comentário e faça com que a palavra se propague. A nossa obrigação hoje é de obedecer ao mestre, e obedecer ao mestre é ir e levar a mensagem. Estamos vivendo tempos difíceis, onde o mundo diz uma coisa e a palavra de Deus diz outra. Quero trazer para vocês um assunto de uma importância extrema, que é a compreensão do pecado de mão levantada. O que é pecar de mão levantada? O que isso tem a ver com o pecar contra o Espírito Santo? Acredito que todo cristão já ouviu falar do pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Não é que Deus não queira nos perdoar, é que nós fomos tão longe, levantamos tanto a mão contra Deus, que nós não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu tenho a dizer para você que não importa o lamaçal que você estiver, Jesus, ele te levanta, ele te ergue, porque você é dele. Porém, aquele pecado que nós sabemos, nós temos convicção que estamos indo contra Deus. Isso sim é um pecado contra o Espírito Santo, porque é um pecado de mão levantada. Eu digo de forma consciente, Deus, aqui você não entra, tá? Você só vai até aqui. E eu tenho a dizer a você que nesse último período da nossa história, sim, porque estamos vivendo o último período da história. Estamos vivendo na sétima igreja lá de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Estamos vivendo esse período onde a verdade se mistura com a mentira. Mas para você que conhece a verdade, o Espírito Santo te fala, o Espírito Santo, você consegue ouvir a voz dele te falando lá no inconsciente. Você está errado. Filho, tome providências. E como é difícil tomar providências contra o pecado. Por quê? Porque o pecado é algo que gostamos, é próprio da nossa natureza. Quem dirá quando o pecado está dentro da nossa casa e nós insistimos em acariciá-lo, nós insistimos em trazê-lo aqui de forma a ignorar o que Deus fala a nós. Como é triste nós desprezarmos de forma consciente a palavra do Criador. Vamos ver o que diz para nós, o que a palavra do Senhor nos diz lá no Velho Testamento, lá em Números. Vamos ver, está em Números 15, do 30 ao 31. Eu vou ler para vocês. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dizer, aqueles que eram judeus, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal alma será extirpada do meio do seu povo. Então, quer fosse alguém natural do povo, quer estrangeiro, aquele que fazia pecado de mão levantada, ele seria extirpado do meio do povo. E aí, seguindo 31, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento.
totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Deus diz muito para nós sobre a questão do pecado da mão levantada. Eu olho assim para o mundo e, por melhor que seja a situação que você está hoje, quer financeira, amorosa, eu digo, o pecado, ele vai entrando e você acha que você é autossuficiente. E aí, é aí que mora o perigo, porque você vai se distanciando do Deus Criador. E aí, Satanás, ele vem e puxa o tapete e dá risada do ser humano. Como Satanás gosta de brincar com o ser humano. Ele dá o milho, aí você vem e ele te farta. E aí depois ele tira, ele arranca tuas penas ali, ó, a sangue frio. E aí, você sem forças para procurar a Deus. E aí, se você levantou tanto a mão contra o Deus Altíssimo, você nem sente vontade de procurá-lo. Meu amigo, minha amiga, mesmo que seja necessário você fazer algo brusco na sua casa, procure salvar a sua família, procure se salvar. O nosso Jesus Cristo, hoje, ele atua diante da Arca da Aliança como o nosso advogado, como o teu advogado. Não existe causa que ele tenha perdido. Não existe. Por isso, não existe lamaçal que você esteja que ele não te tire. Busque a Jesus. Mas, se você tem um pecado que você acha que Deus não tem que se meter, meu amigo, minha amiga, meu filho, minha filha, eu tenho a lhe dizer que você está num tremendo risco, não só você, como a sua família. Você é responsável pelos teus filhos. Sim, você é responsável pelo seu lar. E você trazer pecado para dentro do teu lar, você está abrindo brechas, você está arrebentando paredes para que Satanás entre e domine o seu lar. Não sou eu quem estou dizendo, é Cristo quem diz. Filho, volte-se a Deus. Por melhor que seja o pecado, volte-se a Deus. Hoje, o nosso Jesus Cristo atua como nosso advogado diante da Arca da Aliança. Porém, quando fecharmos os olhos, ali já não existirá mais salvação. Por quê? Porque ali houve o selamento. E saiba que todo olho verá o Cristo. Uns ressuscitarão e receberão de Deus o quê? As boas-vindas, que será o quê? Vinde benditos do meu Pai. Outros receberão a condenação. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Você preferiu Satanás e é com ele que você vai ficar. Meu amigo, não existe nada nesse mundo que compare a paz de espírito, que compare a certeza de que temos um Deus, a certeza de pertencimento. O que é que você está permitindo que aconteça dentro da tua casa? Qual o pecado que você não quer que Deus se meta? Para você que conhece a mensagem, para você que conhece, que teve o privilégio de conhecer essa mensagem aqui, banhada a sangue. Sim, cada letra tem um mártir aqui, que deu a vida para que as palavras chegassem a mim e a você. Agora, para encerrar, vou ler
para vocês aqui. O que diz aqui? Pecado contra o Espírito Santo é uma resistência contínua ao Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? É aquela voz que fala ao nosso consciente. E aí, muitas pessoas, para elas acalmarem, olha só, pecado chama pecado. Então, a voz do inconsciente, ela está ali, ela está te incomodando, o Espírito Santo está te incomodando, filho, você está errado, filho, se achegue a mim. E aí você não quer ouvir aquela voz. E aí você começa a fazer o quê? Aumenta o seu pecado, você vai acrescentando. E aí você precisa pôr isso para fora. E aí você vai aonde? Você vai no cigarro, ou você vai para as drogas, ou você vai para a bebida. Alguma coisa de pecado, algum acréscimo ao pecado, você vai fazer. E aí, pecado chamando pecado. E aí você já não aguenta o silêncio. Por quê? Porque o silêncio faz com que aquela voz te incomode. E aí você faz o quê? Você precisa de barulho. Sim, barulho, porque você não quer ouvir a voz da salvação. Ah, meu amigo, estamos prestes, mas muito prestes desse mundo acabar. É só você observar o que está acontecendo à nossa volta. E eu tenho a lhe dizer, como estudante de profecia, que a última profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Tenho mais a dizer para você. Olha o que Deus diz para nós, está lá em Mateus 12, 31, 32. Vou ler para vocês. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Por quê? Porque haverá um fim a tudo. O que é essa questão? O que é o pecado do Espírito Santo? É o pecado de mão levantada. É a resistência nossa ao pecado. A pergunta, mais uma vez, a troco do que você leva o pecado para dentro da sua casa? Não se esqueça, hoje pode estar tudo bem. Amanhã pode ser tarde demais. A nossa vida, ela é um sopro, segundo a Bíblia. Tudo passa. Basta um diagnóstico, basta um acidente, basta qualquer coisa. Não abandone Deus, não troque Deus por ninguém e por nada. Fale com Deus, converse com Ele. Falamos com Ele andando, caminhando, passeando. Ore, fale, Senhor, me ajude a abandonar o meu pecado. Salva a minha família, Senhor. Saiba, você pai, você mãe, você é responsável pelo seu lar. Coloque Deus em primeiro lugar. Fale para os pecadores, todos nós somos pecadores, mas tem uns pecados que ele é muito explícito e que você sabe. A pessoa que está dentro da sua casa, quer seja filho, quer seja quem for, ele tem que saber. E aí ele tem que fazer a escolha dele. Mas você, como pai, como mãe, você tem a obrigação de falar: olha, aqui em casa nós serviremos ao Senhor. Esse pecado, não. Esse pecado é fora do arraial, fora do santuário. Lembre-se, a tua casa é um santuário. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E lembre-se, mãe e pai, você é responsável pelo seu lar. E a outra coisa, um pecado chama
outro pecado. Se está tudo bem na tua casa financeiramente, pare para pensar. E o pecado está ali correndo à solta, reflita. Se não é Satanás que está jogando milho para depois tirar de você as penas a sangue frio. Que Deus tenha misericórdia, que Deus te abençoe e que você tenha o hábito de falar com Deus. Até mais.